Olá, pessoal! Boa noite! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma live do projeto Inspira. Esse projeto lindo financiado através da Lei Emergencial Aldir Blanc, através do edital Funcultura aqui da cidade de Guarulhos. Eu sou a Tita Azevedo, atriz, palhaça, bonequeira, produtora e uma grande curiosa das artes. E hoje eu tenho um imenso prazer de conversar sobre a Máscara do Palhaço com uma amiga muito especial, que é a Alessandra Siqueira, que tem muita experiência, muitas curiosidades para contar aqui pra gente. Então mandem suas dúvidas, mandem aí curiosidades, perguntem, agora é o momento. Vamos chamar a Lê então aqui. Já vai chegar para falar com a gente, né, Aloha? Então vem, Alê. Aê! Sabe o que aconteceu? Eu falei, não, eu vou deixar o iPad carregado, né? Porque é maior e tal, eu faço pelo iPad. Aí, acho que como faz tempo que eu não uso, ele, né? Acho que não atualizou o Instagram. Aí, detalhe, meu celular tá tipo 20% de bateria, então vamos! Ai, meu Deus! Olha, eu vou dizer, gente, para quem não tá entendendo nada desse assunto, a gente começou a live e aí a Lê simplesmente aparecia para mim aqui, que a Lê ia ter que atualizar o Instagram dela. E aí a gente... eu vou pegar o celular que tá sem bateria. A Lê, então a gente vai começar a live de novo. Vamos lá, vai dar certo. Isso aí, olha aí, tudo bem? Tudo bem. Saudade. Saudades! Verdade, com essa pandemia. A Lê é uma grande amiga, com essa pandemia, né? A gente Pois é. nem se vê. Tô morrendo de saudades. E já quero deixar aqui, assim, de cara, a honra que eu tenho de estar aqui com você, de poder ouvir um pouco das suas histórias, da sua experiência e de toda a sua sabedoria aí na área da palhaçaria, que assim, eu acompanho a sua carreira e sei que você tem uma vasta experiência. Então, eu quero dizer que é uma grande honra, um grande prazer estar aqui com você hoje, viu? Imagina, obrigada. Muito bom conversar contigo. Então, bora lá. Vamos. Eu quero Bora. saber, quero primeiro que você conte pra gente como que foi sua trajetória, assim. Você falou, eu quero ser atriz e quero ser palhaça, sempre gostou da máscara. Foi para estudar isso mesmo ou simplesmente o palhaço entrou na sua vida assim, sem querer? Bom, assim, desde muito criança eu sempre quis ser artista, né? Mas não especificamente a atriz ou palhaça. Teve um bom momento na minha vida criança que eu queria ser cantora, mas isso não aconteceu até hoje porque eu não tenho esse talento, né? Ainda bem, não é verdade? A gente precisa agradecer por isso hoje nas nossas orações antes de dormir. Talvez. E aí eu comecei a fazer teatro na escola, né? No ginásio, ensino médio. E aí, depois que eu me formei na escola, eu falei assim, vou prestar vestibular, essas coisas. Só que aí nada me atraía tanto e o que me atraía, aí não tinha dinheiro para pagar, né? Aí eu resolvi fazer um curso de teatro, né? De profissionalizante. Fiz os anos do curso e tal. E aí eu continuei estudando em cursos gratuitos que tinham no ABC, né? Que eu morava em Santo André. Então, eu fiz todos os cursos das oficinas culturais que tinha em São Bernardo. Já comecei a trabalhar... escola muito conhecida, não tem? Em Santo André tem a Escola Livre de Teatro também. Que é bem conhecida, Isso. né? Uhum. E aí, só que eu não fiz a formação lá, eu fiz na NT, depois eu fui para a Escola Livre fazer núcleo de máscaras. Tá. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar, pontinha aqui, pontinha ali. E num desses módulos lá em São Bernardo, desse curso de graça, tinha a linguagem do palhaço. E eu conheci o Heraldo Firmino, que é o diretor pedagógico dos Doutores da Alegria. E aí eu tava numa idade que ele falou assim, Ale, você não quer tentar fazer o teste pro programa de formação de palhaços dos Doutores da Alegria? Aí eu falei, eu?
Atriz dramática, eu. Imagina, vou estudar palhaço. Palhaço, não. Acho que não. Eu fiz um cursinho, eu tinha feito 2 oficinas rápidas que tinha lá no ABC. Gostei e tal, mas não foi algo que me pegou tanto. Aí ele falou, presta, né? E aí, quando era a minha idade, era já o limite para poder fazer essa formação. Aí eu estava num ano que eu queria realmente estudar, né? Já estava começando a estudar máscaras lá na Escola Livre, que eu fiquei acho que uns 5 anos lá estudando máscara, né? Máscara neutra, máscara Delarte e tal. Aí eu falei para o Heraldo, tá bom, vou tentar. Custa nada, né? Aí eu prestei e passei. Era como um vestibular, né? Tinha várias etapas. Lembra, era super difícil, né? Era. Na minha curso época de era formação para jovens. É um curso de formação para jovens. São 3 anos, acho que Então, agora eu acho que são 2 anos e meio. Na minha época eram 2 anos, né? Porque aí, tipo, é como se fosse uma faculdade de palhaço, né? Você fica indo lá de segunda a sexta-feira, passa por todas as máscaras, interpretação, jogos, enfim. É um curso bem completo. Aí depois aí nesse meio tempo, continuava lá na Escola Livre, fazendo núcleo de máscara, estudando, trabalhando com máscara, né? Meia máscara, máscara inteira. E aí, assim que eu terminei os Doutores da Alegria, já trabalhando já na área, e aí entrei para a formação continuada, né? Que a gente até brinca lá, tipo, doutorado e tal, que é para o palhaço interventor, né? Aí lá eu trabalhei dentro do hospital. Dentro do hospital, tinha a sala de aula e a gente concluía dentro do hospital. Aí fiquei um tempo lá, enfim, fiz muita empresa para os doutores. E aí depois de lá eu entrei para o Hospital Alegre de Guarulhos, inclusive. Fiquei lá alguns anos também, trabalhando como palhaça. Mas, assim, o palhaço, ele veio na minha vida de uma forma para só agregar em curiosidade. Mas, por um bom tempo, ele ficou como carro-chefe, assim, da minha profissão, né? Muitas coisas. Hoje, o carro-chefe, assim. Você faz bastante coisa, né, de palhaço, bastante. Sim, faço. E é agora muito engraçado. Só uma curiosidade, aqui eu e a Lê, eu fiz Doutores da Alegria também, não fiz esse curso, fiz outros cursos dos doutores. Então, assim, a gente estava do lado uma da outra e nada. Eu trabalhei no Hospital Alegre, a Lê também, e a gente não se conhecia. A gente veio se conhecer depois, num outro grupo, tipo o Buzum, que apareceu num outro momento da minha vida. E, tipo, a gente sempre esteve muito próximas, né? Assim, sempre se via e tal, mas a gente nunca foi amiga. É muito engraçado isso, né? Uhum. E é isso, o palhaço, a Lê, ela é muito mais atuante, eu acho, no palhaço. Acho que na minha vida o teatro infantil acabou tomando conta um pouco mais do que o palhaço. Mas você, carnaval, sempre tá, né? Você tá com as São Palhaças, né? Que são palhaças, um grupo de mulheres palhaças. Estou também com a Companhia Reprises, que é a minha companhia, né, de fato. E também faço parte da Orquestra Modesta, né, que é a orquestra de palhaços que atua principalmente no carnaval, mas tem outros shows também. Maravilhoso, gente. Quem não conhece, pesquisa aí. Maravilhoso. Todos esses grupos, todos. E aí, Ale, o que a gente pode falar, então, um pouco da sua experiência internacional? Dos cursos que você fez. Olha, dos cursos. Dei um plus aí na sua carreira, hein? Não, a Ale fez um curso com o Avner, né? Que dispensa apresentações. E aí, que mudou alguma coisa na sua visão do palhaço? Bastante. Assim, na verdade, o Avner, para quem não conhece, é um palhaço sensacional, né, dos Estados Unidos. Quem estuda ou quem tem curiosidade é muito bom pesquisar, ver os vídeos dele. E ele tem uma linguagem mais simples, né, mais sutil, né, que é um meio que eu gosto bastante de trabalhar. E aí surgiu essa oportunidade de eu ir para lá
E, né, aquela labuta do artista, né, que vai juntando dinheiro à vida para conseguir fazer alguma coisa e tal. E para mim foi uma das melhores experiências, assim, da vida, ter ido para lá, porque por mais que eu já tinha uma bagagem aqui no Brasil, estudando palhaço com pessoas incríveis, né, tanto com palhaço de hospital, tanto como palhaço tradicional, né, de rua, circo. Então, eu resolvi ir para outros lugares. Aí eu fiz o curso com a Avner aqui no Brasil. Antes, gostei muito da forma que ele tratava a máscara do palhaço, assim, né? E as técnicas. Então, eu falei, não, eu quero estudar mais nesse universo, assim. Aí fui, né, na cara a tapa, fui pela primeira vez para uma viagem internacional, sozinha, sem falar praticamente inglês, assim, e fui com a cara e com a coragem, indo realmente no improviso, né? O palhaço se joga nos lugares para aproveitar o que está acontecendo, né? Então, além de uma experiência com a linguagem do palhaço, uma experiência de vida, me colocando a Alessandra nessa situação também, né? E aí eu fiquei nos Estados Unidos um mês, mas o curso foi durante 2 semanas, quer dizer, eu fiquei uma semana na casa do Avner, então, tipo, aprendia olhando, né, ele no dia a dia, né? E aí depois as 2 semanas eram de segunda a sábado, das 8 da manhã até 9 horas da noite, assim, estudando a linguagem num ambiente totalmente diferente, com pessoas falando várias línguas diferentes, né? Só tinha eu e mais um brasileiro. E aí eu ia me virando, né? Então o que foi mais interessante, além da técnica e tal, que tinha novidades, mas muita coisa já tinha visto aqui, foi estar com a essência presente o tempo todo, né? Porque o palhaço tem isso do alerta, né? De estar olhando e sentindo 360 graus tudo o que está acontecendo. Então, esse meu sinal ficou muito aberto em relação a isso. Então, tipo, eu estava vivenciando essa experiência de palhaço como a Alessandra também, né? Tentando entender o que estava acontecendo, abrindo o meu olhar para ter o entendimento físico, o entendimento, sei lá, qualquer coisa assim, né? E foi o que eu estou fazendo aqui. Muito, isso aconteceu demais, assim, porque acontecia tanta coisa e assim, tinha os enunciados dos exercícios, por mais que eu não entendesse a língua de fato, eu entendia corporalmente, sabe? E na essência do que eram os exercícios. Então, eu observava o que era, captava e deixava a silhueta, que é o nome da minha palhaça, agir em função disso. E isso foi muito bom, porque assim, quando a gente está aqui trabalhando, automaticamente a nossa cabeça pensa no que você vai fazer, né? Por mais que seja no improviso, a gente tem as nossas mangas, né? As cartas na manga em relação a isso. E lá acontecia um mundo aqui dentro, né? Em português, realmente, o corpo fala e, tipo, o palhaço não tem uma língua específica, né? Dá para falar em muitas línguas. E aí eu absorvia isso e falei, não, é esse estado de improviso que fazia eu lidar com as coisas e estar no estado do palhaço. Então, eu me dei muito bem no curso, assim, né? Então, as pessoas observavam e aí o Avner dava vários indícios que era assim, 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 assado. Mas porque eu estava sendo verdadeira e estava agindo de acordo com o que me entregavam, né? Então, eu acho que o não saber a língua, né? Estar lá, estar em outro país, estar fora das pessoas do seu convívio, fora ali da nossa bolha, né? Eu acho que essa experiência é a mesma coisa quando a gente tapa os olhos e os ouvidos aguçam, né? Você começa... Eu acredito que essa experiência, ela teve foi importante assim para você, você estava mais atenta justamente por isso, né? Você estava ali o tempo todo porque você tinha que estar atenta no enunciado, no que era pedido, no que era, e acho que você estava ali no máximo da sua essência, né? O total. Eu digo que, além de aprender, né? A silhueta mudou depois disso? Mudou. É. Não
não digo Fisicamente. talvez tenha mudado também, né? Porque o palhaço é a gente no estado dilatado. Então, se a Alessandra mudou, a silhueta mudou também, né? É um estado de evolução eterna, né? Então, a gente nunca para. Então, ela tá sempre mudando. Mudou porque, assim, eu vim com uma outra bagagem e um outro olhar sobre as coisas. E também um olhar sobre as coisas, mas também da forma como as outras pessoas me viam, né? Eu me senti muito mais confiante e acreditar mais no meu trabalho. Porque tem esse negócio, enfim, a gente vai para um outro tema, mas tem esse negócio de que a gente cobra muita atenção das pessoas que trabalham com a gente, dos nossos amigos, um reconhecimento, né? E aí você estando num lugar que ninguém te conhece, não entende o que você fala, só entende a essência do seu palhaço ali, e você vê que tem um retorno, então isso deu um gás quando eu cheguei aqui. Não para tipo, vou sair trabalhando e vou sair fazendo muita coisa maravilhosa, mas para a evolução da Alessandra como artista, né? Como palhaça, né? Então, é claro, eu vim com técnicas novas, outra percepção, outro tipo de respiração, que o Abner trabalha bastante respiração, né? Mais calma em cena, mas essa chavinha que mudou foi muito mais interna, e aí abrange todo um resto. Muito legal. E aí, aproveitando, pegando um gancho do que você falou, né? Você, aqui na sua fala, expôs os vários tipos de palhaço, se eu posso dizer assim, né? Porque tem o palhaço de hospital, que ele é diferente do palhaço dentro do circo, que é diferente de um palhaço de rua, diferente, não, tudo é palhaço, né? Mas diferente ali da maneira de se trabalhar, na maneira da vestimenta, na maneira da maquiagem. Vamos destrinchar um pouquinho esse assunto, assim, para a gente trazer um pouco desse conhecimento para quem não conhece, para quem já conhece, enfim. Bora lá? Sim. Assim, muita gente fala, qual é a diferença de palhaço e clown, né? Todo mundo que começa a estudar gera essa pergunta. Todo mundo que tem curiosidade acaba fazendo esse tipo de pergunta, né? E eu digo que, para mim, tá? Existem técnicas, existem estudos, mas para mim, pelas coisas que eu estudei, pelas vivências que eu tive, palhaço é palhaço. E ele tem que saber exatamente onde ele está, né? Independente de onde ele estiver, ele vai ter uma reação diferente, uma abordagem diferente, né? É diferente o palhaço do hospital, ele é um pouco diferente do palhaço do circo, né? Pela grandiosidade. Então, se a gente tá dentro de um hospital, a gente tem que tomar cuidado como a gente vai abordar, né? Porque é o quê? É um ambiente vulnerável, a criança, o adulto está vulnerável nessa situação. Então, a gente tem que ter um certo cuidado para abordar as pessoas. E aí, vamos supor, você está num quarto de hospital de 2x2, assim, e você chega com um figurino de palhaço de circo, uma maquiagem de palhaço de circo, vai aterrorizar a criança ou o adulto, né? A gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Porque como é que você vai estar? Porque é diferente no circo. No circo a gente tem que estar mais exagerado, a roupa tem que ser maior, a maquiagem tem que ser mais marcada por conta da distância. Né? Então você não pode chegar no hospital. O palhaço chegou! Cuidado! Por favor! Cuidado, porque até o Tchacovati fala, né? O mau palhaço pode. Como que ele é? Um mau palhaço ele pode prejudicar a sua vida, pode acabar com a sua vida. Enfim, faz mal para a saúde, né? Mal para a saúde, porque você. Gente, vamos combinar? Ninguém quer estar dentro de um hospital. Né? A não ser a pessoa que escolheu para trabalhar e estar ali, ninguém. Se você está no hospital, você era o último lugar que você gostaria de estar. Levando em consideração que muitas vezes você está deitado. Então você imagina vir aquela criatura em cima de você, uma criança deitada, ela já está num outro ponto de vista, ela já está enxergando você por uma outra ótica, e de repente, porque as pessoas às vezes elas têm. Elas acham que o palhaço tem que ser assim, né? O palhaço, ele entrou numa forma de que ele tem que ser o espalhafatoso, ele tem que ser o isso, ele tem que ser aquilo outro, e não. O palhaço, ele não tá nesse lugar, né? Como a Ale falou... Ele pode estar, mas o palhaço tanto ele pode fazer rir, quanto ele pode te emocionar. Exatamente, né? Não é uma regra de que o palhaço...
ah, o palhaço ele tem que agir dessa maneira, né? A gente Tá, tem... Voltou? travou. Voltou. Eita. Eu gosto muito de conversar sobre isso, porque o palhaço, como a Lê falou do circo, né? A função do palhaço no início era realmente chamar atenção enquanto se montava o trapézio, né? Ou quando estava desmontando o trapézio. Então, para o público, as pessoas estavam ali, ele entreter ali enquanto as pessoas estavam montando. Então, Famoso tapa-buraco. exatamente. Então ele tinha que o quê? Que chamar mais atenção do que as pessoas que estavam trabalhando ali para montar e desmontar o trapézio. Então ele tinha um porquê, né? De ser assim, de ser a roupa grande, de ser o bocão, de ser aquela pintura toda, né? E as pessoas que estão ali estão para se divertir, elas foram ao circo, né? Agora, quando você está dentro de um hospital, a realidade é completamente diferente. Você não queria estar ali, você muitas vezes está com dor, você muitas vezes não quer ver palhaço. E então tem que haver até mesmo esse respeito do eu posso entrar? Né? A gente pode entrar? Tudo bem da gente estar aqui? O palhaço ele precisa ter né? Esse Esse feeling, simancolinho Uhum. de saber onde que ele está sendo ali, o que ele tem que falar naquele momento, né? A gente tem muita experiência, muitos relatos de palhaços que chegaram ali no momento em que a criança estava fazendo uma passagem, que ela estava morrendo, né? E você Sim. imagina você chegar nesse momento e, né? O palhaço. Até muita. Sempre quando eu dou meus workshops e tal, vem muita gente que faz voluntariado, né? No hospital com a máscara do palhaço. E eu sempre falo que uma situação muito delicada, né? E assim, não que eu seja contra o voluntariado, mas eu acho que se você está disposto a fazer alguma coisa, que você estude para isso. Não adianta você ler um livro de medicina e querer fazer uma cirurgia, né? Então, e você se sentir apto a isso. Não, tá errado. Você pode traumatizar ou pode causar a morte de alguém, né? E o palhaço, não comparando, mas também você pode causar danos, né? Então, você tem que saber como chegar na pessoa, como que você vai abordar, como que você vai, o que que você pode fazer, né? Então, muita gente faz o voluntariado para se sentir bem, né? E aí que tá o erro, né? Eu Que faço bem você para mim, mas não faço bem para o outro que tá lá. Exatamente. Então, se você quer fazer bem para você, tem outras formas de se fazer, né? Não necessariamente você tem que se sentir superior ou tipo, eu estou fazendo bem para uma pessoa. Você pode fazer o bem de outras formas também. E você pode fazer o voluntariado como palhaço, mas se você tem uma bagagem para isso, né? Se você está preparado, se você estudou, porque hoje em dia tem muitos cursos, tem muita escola, tem muita gente bacana no mercado oferecendo cursos bem legais, assim, que você possa estudar e sabe fazer o trabalho direito, assim, né? Com respeito, né? Porque além do respeito com o outro, é o respeito com a máscara. O palhaço não está simplesmente em colocar o nariz, pintar a cara e sair fazendo piada. Esse é um lugar totalmente errado de vestir a máscara, né? O palhaço não pode ser isso, o palhaço não é isso, né? Ele tem um estudo atrás, um estudo seu como pessoa, um estudo da máscara como trajetória, né? Um estudo, digamos que psicológico também, por conta da abordagem que você vai fazer, como é que você vai entrar, ou seja, num quarto de hospital, ou seja, num espetáculo, ou num circo, né? Porque o palhaço, a máscara dele, ele é uma chave, né? Uma porta de entrada. Ah, venham! A maioria das vezes o palhaço é muito bem-vindo. Então, se você é muito bem-vindo, você não vai chegar... se você é bem-vindo na casa de alguém, você não vai chegar quebrando tudo, né? Você tem que ser, no mínimo, educado e respeitoso com a casa da pessoa. E com o palhaço também é assim. Então, se você tem a abertura de chegar para alguém, você tem que ser educado, né? Saber... As pessoas confundem muito, né, Ale? Tipo, ai, gente, desde a minha infância eu sou o palhaço da turma. Ai, na escola eu tirava sarro de todo mundo. Ai, nossa. E aí as pessoas acham que, tipo, isso, nasci palhaço. Né? Tipo, porque eu sou engraçada, sou uma pessoa engraçada. Ajuda, porque você tá Ajuda. mais liberto, mas... Sim, mas é interessante você falar isso sobre o estudo do palhaço, que uma das coisas que a gente aprende, assim,
é que o riso não tá no outro, né? Porque às vezes, quando a gente cai nesse erro de tipo, ah, eu era o mais engraçado da turma, normalmente a gente se faz ser o engraçado colocando apelido no outro, né? Sim. Expondo alguma coisa do outro. E, na verdade, Que também tem o bufão, né? Que pode fazer isso, que é uma outra mas é uma vertente da outra linguagem, é, né? Uma outra exatamente. vertente. Então, assim, o palhaço, ele tem sim o seu estudo, ele tem sim, que a gente vai abordar aqui algumas coisas. E é muito interessante você trazer isso, né? Vou fazer o voluntariado, mas eu tô apta a colocar a mesma máscara do palhaço. O exemplo que você deu do médico foi maravilhoso, assim. É muito isso, porque às vezes as pessoas enxergam o palhaço como uma arte menor, como se, ah, não precisa de estudo, eu só preciso ser engraçado. E não, o palhaço ele Sim. tem muita coisa para ser estudada, né? E a gente já pode falar aqui, por exemplo, da maquiagem. O que você pode falar pra gente aqui da maquiagem? Quem aqui como que se começa a pensar na maquiagem do palhaço? Bom, quando a gente pensa na sua maquiagem, né? Depois você já está estudando um pouco o palhaço e tal, e o palhaço é você dilatado, então a gente pensa na construção, a gente olha para o seu próprio rosto, né? E tentar ressaltar o que você tem de mais interessante para o palhaço no seu rosto, né? É um desenho na sua sobrancelha, aí você faz o estudo, seus olhos, eles são mais juntinhos, eles são mais separados, o seu nariz, a sua bochecha, então trabalhar o mínimo possível só para fazer um destaque, porque você já está com a máscara, né? Isso dizendo que seja para o hospital ou para o teatro, quando você está construindo o seu palhaço, né? A sua palhaça. Então, normalmente, quem está instruindo, né? Normalmente, quando eu dou meus workshops, eu dou indícios, ó. Tita, você tem a sobrancelha fina, então a gente pode trabalhar uma coisa mais fininha. Ou tipo, ah, Tita, o seu lábio inferior, ele é mais carnudinho, então a gente pode trabalhar mais isso, né? Ou a pessoa é meio vesguinha, então vamos trabalhar isso. Fazer ressaltar a maquiagem os seus próprios traços. Não exagerando também nas cores, porque você já vai ter uma figura diferente. Então, trabalhar só no branco, no preto e no vermelho, que já tá ótimo. A maquiagem base. Não vai meter uma borboleta na cara, uma estrela na testa, sabe? Porque não tem necessidade. Não tem necessidade. Parece um hematoma, né? Tem não tem necessidade de você exagerar. Você já tá com a máscara, você já tá com o figurino. Então é só ressaltar os seus traços mais marcantes, assim, né? Que nem aí já no circo, a maquiagem é um lugar diferente. Porque no circo tem a tradição, né? O hereditário, né? Então, muitas vezes, no circo tradicional, passa-se o nome do palhaço, o figurino do palhaço e até mesmo a maquiagem, né? De pai para filho, de mãe para filha, que seja, né? Então, tem essa tradição que é diferente de nós, que não somos de família circense, quando estamos construindo os nossos palhaços. Palhaço é palhaço. Mas aí no circo vem dessa tradição que é um pouco diferente e é maior por conta da distância, como a gente falou, né? Então, sim, no circo também deixa mais especificado esse negócio do branco e Augusto, né? O branco sim. no circo, ele tem aquela cara branca mesmo, né? Os bem mais antigos. Hoje em dia já não trabalha mais tanto assim, né? Sim, sim, mas você dizendo até da tradição, muitos ainda abordam isso, né? Esse tipo dessa maquiagem de ser o branco. Agora a gente vai. Já vamos então entrar nisso daí, do branco e Augusto? Então, o branco e Augusto, assim, no circo tradicional, né, eles já se dividem, né? O branco é o palhaço mais cerrudo, mais mandão, e o Augusto, tô falando de um jeito bem pincelado, tá, gente? O Augusto é aquele mais bobalhão, que só faz besteira, né? E tenta trapacear. Quer dizer, o branco tenta trapacear o Augusto, mas ele acaba trapaceando o branco, né? Que historicamente, eles colocavam esse branco como uma situação, um estereótipo mais lorde, mais fino, né? A pessoa que manda o dono, né? O dono do circo, o dono da mercearia, e o Augusto o funcionário, né? Isso vem também da comédia dell'arte, né? Quando a gente estuda as máscaras, né? A gente vai passando pelas máscaras, falando de Lecoq, né? Que depois quem quiser dar uma pesquisada, passando pela máscara, a comédia dell'arte, que já vinha com esses estereótipos, né? Do servo, do patrão, da empregada, da gostosa, do doutor.
E no circo também seguiu esse estereótipo, brincando com esse do branco e Augusto, né? O branco mais lorde e o Augusto mais bobalhão. Aí, quando a gente começa a estudar, tem muita gente que fala, ah, não, eu sou branco, eu sou Augusto, eu sou branco, eu sou Augusto, né? E que assim, os esquetes tradicionais, né, de circo, tem essa divisão muito clara. Além dessa, tem o Tony de Soirée também, que é um terceiro palhaço, que ele é mais bobo ainda do que o Augusto, né, que seria como se fosse um Zane na comédia Ele também dell'arte. chama de excêntrico, não é? Sim, esses nomes eles variam um pouco, né? Tem que nem o branco, tem gente que chama de clown, né? Tem gente que chama de branco. E aí as nomenclaturas vão mudando de acordo com a região, né? Que mais no clown, né? no palhaço mais europeu, né? Então na Europa tinha essa divisão mais clara e tal. E aí quando a gente estuda, a gente fala eu sou branco, eu sou Augusto. Eu passei por muito isso na crise, né? Tipo, o que eu sou? Só que conforme você vai trabalhando com várias duplas, com vários grupos, a gente vai começando a identificar que essa relação, ela tá no jogo e não só na característica do palhaço, né? É claro, a personalidade de um ou de outro, às vezes beira para uma característica mais branca ou uma característica mais augusta, né? Mas isso se dá muito com a relação que Com a você sua tá. dupla, né? Ou com o trio, enfim. Eu mesmo achei que, por um bom tempo, eu achei que eu era muito branca, assim, né? Eu sou muito palhaço branca, nananana. E aí, tipo, sempre que eu jogava com alguém, eu acabava caindo para esse lado. Aí, numa aula com o Dagoberto Feliz, Nossa, ele que eu fiz maravilhoso. também no hospital, no programa lá dos doutores, ele começou a me provocar para ter essa dualidade. Né? Eu lembro de um exercício que durou horas, assim, que foi maravilhoso. Porque, assim, eu era uma coisa um pouco mais branca, aí eu quis mudar e eu comecei a fazer muito mais parte de Augusto, uma característica mais Augusto, Augusto, Augusto. E aí, nesse jogo que eu fiz com ele durante a aula, a gente ficava invertendo, eu e ele, a gente invertendo, eu comecei a entender, eu falei, nossa, olha essa possibilidade. Né? Aí, lá no hospital também, a gente começou a trabalhar isso e eu falei, puxa, é muito legal isso. Aí eu comecei a ver isso com as duplas que eu trabalhava. Então, quando você estuda palhaço mais a fundo, você começa a entender que está no jogo, está na relação. Porque, às vezes, você está sozinho, a criança pode ser o seu branco, a criança pode ser o seu Augusto, ou o objeto, né? Depois que eu comecei a trabalhar bastante com boneco também, essa relação com boneco. Eu posso ser Augusto, eu posso ser o branco e vice-versa, né? Com o objeto que seja, né? Também. E é muito, eu acho que o estudo traz isso, essa segurança de você poder estar em um lugar e estar no outro, você pular de um lugar para o outro. O estudo é um treino. O treino, o estudo da segurança traz isso. Para quem às vezes ainda não tem essa experiência do palhaço, eu posso assim exemplificar em algo que todo mundo um dia assistiu na vida, que foi os Trapalhões, né? Tem o Didi e o Dedé. Então, o Didi, ele tem a fama do mais engraçado, tal. Mas se não fosse o Dedé ser o branco para equilibrar isso, se todo mundo quisesse ser o engraçado, né? Tanto que a gente chama também de escada, né? Que é o que sobe o salto, né? Exatamente. Então, assim, ele é o que levanta a bola para o outro ir lá e cortar, né? Então, assim, exatamente. É essa relação. Para quem não tem a experiência do palhaço, é essa relação do Didi e todo mundo. E normalmente, quando a gente começa a estudar, algumas pessoas querem ser o engraçado, né? Ai, não, eu quero ser Augusto, eu quero ser Augusto. Mas é isso, o branco também, se o branco não existir ali, se perde, tudo se perde, né? Precisa, como a Ale falou, às vezes você não tá, você tá sozinha, mas a criança vai te dar aquilo, às vezes a criança é que vai mandar em você. Ou às vezes a criança é que vai ser o Augusto, né? Vai ser o engraçado, e você é que vai. Então, é essa relação, mais ou menos para vocês entenderem, né? Deixar aqui mais especificado para quem não tem absolutamente nenhuma experiência. E saber disso, que não se ingesse, né? Não ache que entrei, meu palhaço é Augusto, e é isso e é aquilo. Nada é fechado, né? Há outras possibilidades. E é muito gostoso
passear em todas essas vertentes, né? Nessas possibilidades. É muito gostoso. Tá, o Nil colocou aqui, já vi brancos engraçadíssimos. Gente, o Dagoberto, Sim. ele é um branco Não, ele é incrível. Ele é Incrível. 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 Não conheçam, procurem. Dagoberto Feliz. Incrível. Incrível. É muito bom. Muito bom. E sobre a vestimenta, Lê? O que a gente pode falar um Bom, pouquinho? figurino também é uma extensão do outro, né? A maquiagem e o figurino, né? Então, assim como a maquiagem de ressaltar os seus traços, o figurino também, né? Então, o palhaço normalmente ele usa a roupa que foi dada, né, pra ele, né? Então, tipo, se ele é pequenininho, normalmente a roupa dele pode ser maior, né? Ou se ele é grandão, a roupa pode ficar mais curta, né? É, eu digo sempre né, nos cursos que eu dou e tal, para também não exagerar na quantidade de cor, né? Acho que para quem está começando, vai no branco, preto e vermelho, né? Tipo, ou 3 cores, né? As 3 cores que já balanceia um pouco. Então, e aí a forma que você usa, às vezes você pode se inspirar numa roupa que você usava quando era criança, né? Normalmente a gente dá exercícios para a gente instigar esse tipo de coisa, né? Uma cor que você goste muito, ou você usa a cor que você odeia, né? Então a gente trabalha com isso também, né? E possibilidades do figurino também te dar pano para manga, né? O figurino do circo tradicional, por exemplo, normalmente ele vem com muita tractana, né? O que é tractana? São coisas que o palhaço pode tirar, ou que, tipo, sai um banco da calça, ou a calça cai, né? Isso se usa muito no circo tradicional, né? E né, em outros lugares também se usa. Então, quando a gente vai criar um figurino, a gente abre o guarda-roupa e fala o que eu não gosto, o que eu gosto, né? Então, não exageros, colocar todos os paetês na roupa, colocar todas as bandeiras, não, menos é mais, né? Porque o palhaço está mais na essência do que na figura em si, né? Exatamente. E sobre a triangulação. 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 Olha, é porque assim, depois do Abner, eu penso um pouco diferente da triangulação, né? Você jura? Mas, Ai, quero saber. mas teoricamente, a triangulação é o comentar com o público, né? É o à parte, né? Então, tipo, sei lá, eu tô com controle remoto aqui, né? Então, vamos supor que eu estou sozinha. Eu tô aqui, não sei o quê. Aí o controle me bateu, eu olhei pro controle e aí eu vou comentar o que aconteceu. Né? Então tem essa técnica da triangulação que se usava muito na comédia dell'arte também, que também dá o tempo de 3, né? Da matemática da comédia, né? Só que aí, tipo, sempre falo, quando é triangulação, olha pro público, né? Tipo, eu tô com a relação aqui com o meu colega, com a minha colega, né? Aconteceu alguma coisa, eu comentei, funciona muito, muito. É uma técnica que, se você fizer no tempo certo, vai funcionar. Com o Abner, ele falava não triangula. Ele falava para não triangular. Mas tem o triangular, mas é num outro lugar, que está na sua reação. Né? Que a linguagem dele é um pouco diferente em relação nesse sentido, respirar, de tipo, aconteceu alguma coisa. E isso é interessante. Então, não necessariamente eu preciso fazer aqui e aqui. Ou, tipo, aqui, eu falo, tipo, penso. Tem esse tipo de triangulação também. Mas a que é a mais usada e a mais certeira é a triangulação clássica de olhar para a plateia, do comentar. Tipo, aconteceu. Você viu? Tipo, né? Tipo, e o comentar, quando a gente fala, não é de comentar, né? Tipo assim, nossa, olha, o controle me bateu. Mas é só essa olhada. Os animais e as crianças ensinam muito isso pra gente, né? Todos os cursos que eu fiz de palhaço sempre falavam os grandes mestres são as crianças e os animais. E desenho animado também. E desenho animado também. Que acho que vem dessa inspiração, posso dizer? Porque assim, sim, a comédia. Depois que eu fui mãe,
algumas coisas que eu não entendia em curso, que eu falava, gente, mas eu, nossa, que não tinha caído a ficha pra mim, caiu a ficha depois que eu fui mãe, assim, de eu falar, era isso que eles estavam querendo me dizer. Sabe, assim? E é realmente um estudo. Quando você percebe, às vezes a criança, sei lá, vai mexer num lugar onde não pode, ela sempre vai ali e ela olha, né? É muito engraçado. Tem alguém olhando. Ou então ela ganhou um brinquedo, ela descobriu um botão que faz um barulho, ela faz. Ela comenta isso com a gente. Então são grandes Sim. mestres, assim. Quem tem alguma dúvida sobre triangulação. E outra coisa que a Lei também falou do tempo do riso, né? O tempo do riso se faz no 3, então você faz na repetição, tipo, fez isso, quando dá o 3, quando acontece o fato mesmo, a pessoa ri, né? Porque o riso se faz no 3. Então, para vocês, voltando ao que a gente disse no início da live, né? Tem um estudo para o riso, tem um estudo de atuação. Então, o palhaço não é só a gente colocar a máscara ali e tá tudo certo. Exatamente. E aí, no meio desse bate-papo todo, você falou sobre crise. Ai, crise. Bom, todo artista. Ai, justo agora, em plena pandemia. Só um momentinho que eu vou ligar para minha terapeuta. Acho que todo artista passa por alguma crise, né? E o palhaço, como ele trabalha com as suas características, com o seu ser dilatado, as crises vêm com mais frequência, principalmente quando a gente está no processo de descoberta, né? Então, tipo, se algum palhaço falar, eu não quero mais fazer, tipo, se ninguém pensou nisso, tipo, alguma coisa está errada aí, né? Tem alguma coisa. E a gente passa, né, por isso, principalmente agora, né? É tipo um tempo atípico, né, que nós estamos vivendo, né, dessa pandemia, de sermos impossibilitados de exercer a nossa profissão, porque temos isso aqui de tela, mas até mesmo os teatros online, até eu estou fazendo um teatro online, não chega a ser teatro e também não é cinema, né? Então a gente está redescobrindo, a gente está descobrindo uma nova linguagem de interpretação. Então isso acho que gerou, acho que o artista que está vivendo essa pandemia, se não teve momento de crise, de desespero, de querer desistir. Então, eu quero saber. Gente, os terapeutas arrasaram nessa pandemia. Acho que foi a profissão que deu um boom, né? Sim, mas essas crises aparecem, né, no desenvolvimento do palhaço, da palhaça, porque a gente está tratando coisas internas, né? Então, não quero dizer que palhaço é terapia e tal, porque tem muitas coisas além disso. Mas te dá formas de você se conhecer melhor e aceitar melhor você, assim, né? Se você é muito magra, muito gorda, isso acaba te ajudando de uma certa forma a sua aceitação, né? Como a Lê mesmo falou, usando a fala dela, o palhaço ele é uma lente de aumento, né? Uhum. E às vezes ele vai para uma lente de aumento daquilo que você não gosta, né? Sim. Então, quando a gente está trabalhando o palhaço, eu lembro quando eu fiz um curso com Ézio Magalhães, que também é um cara, assim, incrível, pesquisem. Ele é um cara incrível da palhaçaria. E a gente fez um curso que era uma imersão num sítio. E assim, 24 horas estudo de palhaço, 24 horas. E teve gente que surtou, assim. Porque ele mexia num lugar que você... Eu lembro até hoje um jogo que era muito... Que assim, me marcou. O que ele fez? Ele fez um jogo de vôlei de palhaço. E eu não sei se em algum momento da minha vida eu contei... Eu não sei se eu contei lá no curso. Eu não sei. Eu só sei que começou o pessoal a escolher o time. E aí o pessoal falava assim... apontava pra mim e falava... Ale... E eu sempre
passei por isso na minha infância. Você não tem noção, porque eu sempre fui ruim. Sempre fui ruim de esporte. Então, eu sempre era a última. E a pessoa falou assim, ah, é a Tita. E foi o que aconteceu comigo lá. E eu lembro que aquilo mexia comigo num lugar, assim, que eu falava, meu Deus. E eu ali com a máscara do palhaço, e eu tipo, me escolhe, me escolhe. E assim, ninguém falava, você. E aí, não me escolhia nunca. E eu lembro que trabalhar essa rejeição, que eu trazia isso da minha infância e que ser colocado isso no palhaço, é um negócio que realmente traz uns resultados Impressionante, impressionantes, assim. É muito legal. Então, por exemplo, ai, minha magreza, e aí você colocar um figurino que destaca isso, né? Ai, sim. se eu sou mais gordinha, então colocar um figurino, se eu sou... E são coisas que normalmente na sociedade ou na vida, enfim, a gente tenta botar debaixo do tapete. E quando a gente vai estudar o palhaço, tudo isso vem à tona. Então, realmente o palhaço não serve como terapia, mas o palhaço ele vai se fazer em você, nas suas características, Sim. na sua personalidade. Ele vem de você, o palhaço ele tá aqui, né? Daí a importância também de escolher bons profissionais para te inserir nessa linguagem, porque muita gente faz um cursinho básico e aí já vai disseminando a linguagem. Tipo, não, você tem que saber, porque você está trabalhando com lugares das pessoas de fragilidade, né? Sim. Tem umas perguntas aí, né? Ó, vi uma pergunta aqui, ó. Gostaria de saber quanto o desenvolvimento do clown influenciou no treinamento e trabalho de atriz. Bom, essa é uma pergunta bem importante mesmo. Porque assim, como eu vim da trajetória já como atriz e depois entrei na linguagem do palhaço, só foi um ganho para a Alessandra como artista, né? Que assim, não que a gente não trabalhe algumas coisas no teatro só, né? No teatro de palco. Mas o palhaço me trouxe uma percepção, uma sensibilidade do geral muito mais aflorada do que só o teatro estava me propondo, né? Seja de observar mais o outro, de dar resposta, saber dar uma resposta melhor ao público, né? O ouvido, a percepção do que está acontecendo, enfim, o palhaço deu uma percepção tipo, muito mais assim do que eu tinha vivendo só com o teatro. É claro que a gente trabalha isso no teatro também. Mas eu digo que eu acho que todo ator, toda atriz devia estudar pelo menos um pouco do palhaço para ter essa prontidão, né? Esse jogo que o palhaço dá, o improviso e também o olhar principalmente e levar a vida e né, a arte com mais leveza, né? Porque assim, tanto o ator, a atriz e o palhaço, a palhaça tem as suas técnicas. Mas o palhaço te dá mais prontidão, né? Pelo menos para mim, assim, a meu ver, eu cresci muito como artista nesse quesito, assim, né? Sem muito medo dessa prontidão de improvisar e lidar com os erros, né? Porque o palhaço lida com os erros. Ah, eu errei, né? E isso é interessante, né? Então, saber entender mais o que os anjos dizem durante uma cena, né? Que nem quando você fica fechado só no palco né, na quatro paredes, né, a quarta parede, você se fecha ali. E quando você vai para a rua, por exemplo, você já tem uma percepção melhor. E quando a gente trabalha, teatro de rua também, mas a gente trabalhando bastante o palhaço nisso, então a gente, tipo, se aparece um cachorro, se aparece um morador de rua, ou se tem um acidente, não sei o que lá, a gente vai saber, não totalmente, mas a gente vai saber lidar melhor com essa situação. Então, eu acho que o palhaço te prepara o artista mais para a guerra, né? Para improvisar no dia a dia, né? Não só no trabalho, mas também como ser humano. Assim. Então, é muito legal isso que você falou do erro. É muito legal, porque é isso, né? O palhaço trabalha no erro, né? O erro, o dar errado é um grande presente para o palhaço ali. Enquanto nós, como atores e atrizes, a gente ali, ó, ensaia para ser perfeito. Tipo, o erro não cabe ali, né? E quando o palhaço, ele, na verdade, e eu acho que isso, para mim, também, como atriz, me agregou muito, assim. Ter esse jogo de cintura, ter sensibilidade. Deixa a gente sensibilidade. explorada também.
E sair disso, porque o ator normalmente, quando ele fica ali no Stanislavski, né? Ele fica numa coisa muito, tipo, da introspecção, do tipo, o que que eu tô sentindo, do subtexto, né? E o palhaço, ele é o inverso disso, né? O que que o outro está sentindo, É. né? Enquanto no né, Stanislavski, a gente tá no tipo, o que eu estou sentindo, eu ando estudando bastante coisa de interpretação também, de novo, né? Porque a gente não pode parar de estudar. E aí, tipo, o palhaço tá nesse outro lugar. O que que o outro está sentindo? Se você tá numa roda, por exemplo, né? Apresentando, a galera tá cascando o bico, aí você vê uma pessoa que não tá, tipo, onde que ela tá? Onde que eu vou? Como que eu chego nessa pessoa? Nós, palhaços, quando a gente estuda mais a fundo isso, a gente começa a sacar mais isso. Tipo, onde que eu posso chegar? A gente vai estudando acesso, né? o público, onde que eu tenho esse acesso? O Avner, por exemplo, ele estuda, ele pratica também a hipnose. Né? Então, ele tem vários exercícios de hipnose que a gente começa a entender, eu faço isso no palco, eu não sabia que isso era hipnose. Né? Então, é muito interessante a forma como você vai pegar alguém para participar. Né? Então, tem algumas técnicas que isso facilita. Então, você tem que estudar cada um ali que está te observando. Né? Então, Caramba, incrível. Incrível. Então, ó, pergunta aqui do Sandro. O nariz é um acessório obrigatório? Eles são duas perguntas, tá? Você quer que eu leia assim, pausado? Já leio tudo, tá. O nariz é um acessório obrigatório? E qual a sua opinião sobre usar o nariz associado como crítica política, chamando a si próprio de palhaço de forma pejorativa? Tá, primeira pergunta. É obrigatório no uso do nariz? Não, não é. Mas para quem está estudando, eu acho bom iniciar na linguagem usando o nariz, porque é uma máscara, então você... Para muita gente te dá o estado do palhaço, ajuda a te dar o estado do palhaço colocar o nariz, né? Então, conforme isso. Tem muito macaco velho aí que já mais pra frente acaba tirando. O Avner mesmo, ele usava no começo o nariz e depois ele parou de usar. Então, se você tem a técnica em você, a essência e a relação, então o nariz já não é um acessório tão importante. O nariz de palhaço é a menor máscara do mundo, a máscara que mais revela. Então, tipo, você estuda, usa o nariz, eu uso ainda o nariz, mas também faço muita comédia sem o nariz. Então, não é um acessório obrigatório, mas ele ajuda e também ele abre a portinha, né, para você entrar nos lugares também. Quanto ao uso do nariz no modo indevido... Vamos saber o nosso processo. Exatamente. É que assim, pra gente que usa essa arte como profissão e como amor, dói quando as pessoas xingam, usam essa palavra como forma de xingamento, né? Se alguém chega pra mim e fala, Alessandra, você é palhaça, obrigada. É mesmo que falar, Alessandra, você é incrível, Alessandra, você é sensível, Ale, você é potente. Então, se eu falo para um político imbecil como esse que nos representa, falando, ele é um palhaço. Não, gente. Então, tipo, se você, sei lá, qualquer profissão que você ama fazer, né? Se ponha no lugar de colocar, tipo, vamos supor, você é um fisioterapeuta, né? E você ama a sua profissão. Aí chamam um acéfalo desse, fala, seu fisioterapeuta. É claro que não tem comparação. Mas, tipo, a gente... acaba usando o nome da nossa profissão numa situação pejorativa, né? Claro que tá fazendo brincadeira, porque tem gente que usa isso e fala, não, ele tá brincando com a minha cara. Então, acho que o palhaço tá brincando com a minha cara. Então, a gente tem uma leitura, muita gente tem uma leitura do palhaço como um cara que vai tirar o sarro de você, né? Então, para quem não entende, não culpo, né? Não. Até porque, né, Ale, a origem do palhaço é o bobo da corte, né? Que de bobo Exatamente. Não tinha nada. Então, assim, quantas pessoas iam lá e eram... e acabavam sendo guilhotinadas, o palhaço ele ia lá se fingindo de bobo, falava as verdades pro rei, o rei, ai, gente, não liga pra ele não, porque ele é um bobo. E era um dos funcionários mais respeitados pela corte por conta disso. Exatamente, e mais inteligente, cara, porque o cara ia lá e botava a boca no trombone e todo mundo falava, gente,
Ai, não vamos levar em consideração, porque ele é só um bobo, né? Enquanto os outros estavam tudo sendo guilhotinados, ele estava passando ileso e de bobo ele não tinha Exatamente. nada, né? Então, assim, usar o palhaço desse lugar que você falou, né? Tá me fazendo de palhaço. Na verdade, o palhaço ele tem uma outra função aí, e que até hoje ele tá nesse lugar. Quantas vezes a gente não Sim. vai assistir coisas de palhaço que te tocam ali que você fala, caraca, é isso. Eu não tô lá só pra sair daqui com a barriga doendo. Mas muitas vezes eu fui assistir coisas de palhaços que eu saí de lá assim, ó. Passada, pensando o quê? Na vida, né? Aham. Então, o palhaço ele não tem só essa função de entreter, né? Exatamente. É... A Rô, agradeceu aqui, ó, obrigado pelas palavras. Sou estudante de teatro e sempre vejo quantas pessoas falam dessa transformação que o clown proporciona. É muito bonito entrar em contato com as nossas vulnerabilidades, né? Vocês já entraram em contato com o bufão? Como escolher esse caminho entre o clown e o bufão, por exemplo? Bom, já tive contato, sim, nessa trajetória, né? Eu estudei, mas não é um lugar que eu gosto muito, mas é bom saber, né? Eles estão juntos, mas estão separados, né? Então, tipo, como escolher esse caminho entre o clown e o bufão, só você vai saber, né? Então, existe N formas, né, de você lidar com isso. Acho que Mas como a gente mesmo falou que ele tá dentro, que trabalham com as suas coisas, acho que você mesmo vai sendo direcionado a isso, né? Na hora que você começa a sim, estudar, eu acredito que você começa a ser direcionado porque são as coisas que você traz, né? É uhum. aquilo que você vai apresentar que você traz é que eu acho que vai acabar te direcionando, né? Eu acredito que E sim. outra, assim, se você tem curiosidade, vai e estuda. Eu acho que uma das coisas mais grandiosas, né, do artista é a curiosidade. E o palhaço também. Então, se você tem curiosidade, vai lá, procura formas. Você não vai saber se isso vai se vai fazer parte de você se você não experimentar, né? Eu acho importante estudar bufão na linguagem do palhaço, para você também entender os lados que tem, né? Porque, mesmo quando a gente fala do bufão, de a gente que está no outro, mas está em si também. Porque o bufão, ele trabalha as anormalidades, né? Então, tipo, não é normalidade, isso está errado. Ah, como que fala? Sei lá, ou as suas deficiências, né? Porque o bufão, às vezes, ele tem uma corcunda gigante, trabalha muito sexualmente, né? Então, o bufão ele é mais sexual, ele é mais carnal, ele é mais agressivo, né? Então, é interessante estudar isso, de verdade, eu gosto, mas eu não aplico na silhueta em todos os momentos. É claro que tem, né? A silhueta tem umas coisas também, que às vezes tem uma coisa de bufão. E também, estudando o bufão, não necessariamente você vai sair humilhando as pessoas, tá? Então, que fique bem claro isso, que essa linguagem também não é uma linguagem para você humilhar as pessoas. Ah, vou ser bufão porque Eu vou vou poder falar zoar com a tudo que eu galera. quero sem filtro. É, não, não, de jeito nenhum. O bufão, Tchacovate, a gente pode dizer que é um bufão? Também, sim, O Klaus, a gente pode dizer que é um bufão? também. É que assim, não dá pra dizer que, tipo, ele não é, mas usa técnicas do bufão, Mas assim, né? para, por exemplo, para as pessoas que quiserem pesquisar um pouco sobre essas pessoas, sobre o bufão, pode olhar para o trabalho dessas pessoas e Sim, entender um pouco? sim, Sim, né? Acho que sim, são sim. boas referências Sim. do trabalho do bufão, assim, né? Depois, se alguém O, quiser, tipo, me manda um inbox que aí eu faço uma listinha também legal. de É engraçado, referências. até esse personagem que a gente estava falando, do Klaus, é muito engraçado porque tem o Mané, né? É assim, tem o ator que é o. Gente, eu esqueci o nome, Márcio Douglas. Márcio! Márcio Douglas. Márcio Douglas, maravilhoso também, pesquisa. Márcio Douglas. Ele tem o
pesquisa que pode ser interessante pesquisar sobre ele. Então, assim, e é o mesmo ator, né? Que tem duas ali personas ali com ele totalmente opostas. Então é muito legal ver o trabalho dele, né? Sim. Ver essa diferença, assim, como ele conseguiu ir da água pro vinho, assim, é muito legal. Ah, Ele podia um dia pensar, vou deixar aqui a ideia, viu, Marcia? Você podia fazer um vídeo um dia do encontro dos dois, né? O que ia dar? aham. Né? Gente, Fala pra ele, vou falar Chama pra ele. ele também pra falar dessa diferença. Não é, menina? Pensei Próximos nisso Insta. agora. É isso mesmo. Você acredita que já passou? Já? Já são 8h05, meu bem. Meu Deus, olha só. Muito rápido, tá vendo? É muita coisa gostosa para falar e muita companhia boa e muita coisa boa aqui para compartilhar. Quero te agradecer mais uma vez por Tina. compartilhar com a gente toda a sua sabedoria, sua experiência. Ah, pra gente fechar, assim, conta uma experiência, assim, marcante com palhaço. Você pode contar, se você quiser colocar, tipo, muito engraçado que aconteceu, que foi muito, muito, muito engraçado. Você pode contar. E uma, tipo, muito, muito, muito triste, assim. Ai, duas ou uma? Não, conta. Ai, vamos. Ai, gente, Tá. eu tô derrubando aqui. Ai, foram algumas, né? Foram algumas. Mas, assim, Ai, são algumas. Ai, foram algumas, não lembro nenhuma. Não, eu lembro. Eu peguei você de surpresa, né? Tô tentando escolher. Mas, assim, a experiência ótima foi estar no Picadeiro com o palhaço tradicional, que é o palhaço Biribinha, né? Que eu já tive a honra de ser o branco dele. Com todas as apresentações com ele, foi sensacional. Eu vou falar só do momento feliz, mas triste não precisa. Tá Né? Porque no hospital a gente lida com bastante coisa ruim e a gente não precisa disso agora. Acho que um dos momentos que eu até já contei em outras lives, em outras masterclass e tal, que eu estava lá nos Estados Unidos e era o último dia. E aí eles escolheram 2 alunos do curso todo para apresentar na noite de gala que ia ter lá, né, no teatro deles lá. E aí eu fui uma das escolhidas para apresentar o meu número nessa noite de gala. Aí eu, né, daquele jeito, né, com medo, né, e tá bom, vamos lá. E aí nessa noite tava com ameaça de tornado. Meu Deus. Na região. E aí eu, gente, né, nunca tinha visto um tornado na minha vida. E eu já, de palhaça, já maquiada, já, esperando já no camarim ali, né. Aí chegou o coordenador da escola, lá do curso, chamou todo mundo, os alunos que estavam lá, porque a gente estava dormindo lá também, né. Falou assim, gente, tá com ameaça de tornado. E então, se acontecer alguma coisa, ele mostrou uma portinha do porão. Vocês entram ali, que ali tem suplementos, não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu Deus, eu estou aqui, prestes a apresentar meu número nos Estados Unidos. Era tipo, em South Paris, tipo, uma montanha, já quase Canadá. É um celeiro, né? Tipo, montanhas, um teatro no meio do nada, assim. E aí eu falei, eu não posso morrer, né? O que eu fiz? Eu saí correndo, passei pelo público, que por incrível que pareça, estava com ameaça de tornado e estava lotado o teatro. Eu saí correndo pelo meio do público e fui no chalé, que é onde eu dormia, que era, tipo, não era tudo mato, mato, né? Que veio pensa assim, né? Mas era a montanha. E eu dormia no último chalé. Então eu tinha que andar um bom pedaço. Já era de noite, já era, sei lá, 8 horas da noite quase. Que lá as coisas eram meio tarde. Aí eu corri no meio, e as árvores assim. E, meu Deus, já pensou, vem um tornado, chupa a palhaça e se leva para outro lugar, né? Fui até o meu quarto, peguei, coloquei na doleira meu passaporte, minha passagem, meu seguro viagem e $100. O que eu ia fazer com $100 eu não sabia. Coloquei, amarrei por debaixo do figurino, corri de volta pro teatro. Corri de volta pro teatro. Enfim, aí o público já lá sentado na paz. Quando me viu eu entrando, correndo,
Mas saindo e entrando correndo, assim, né? Tipo, eu perguntava pro brasileiro, né? Falei, é isso mesmo que eu entendi? É tornado? E que se o tornado chegar aqui e levar o teatro embora pra gente entrar no porão? É isso. Ok. Aí, enfim, aí começou o espetáculo. Era meio que talk show, assim, né? Daquelas coisas bem americanas, né? Tem o apresentador, não sei o quê, tem os jurados. E aí apresentaram vários números super fodas, assim. E aí, né, me chamaram. Lá eu era silent. Né, super chique. Fui, apresentei meu número, tal, que é um número que eu toco trombone com o pé. Aí, apresentei a galera, né, curtiu, ufa. Cheguei no camarim e morri. Ok, estou bem, não tem tornado, já apresentei meu número, ok. Aí, que no final do espetáculo, o apresentador me chama de novo. Eu falei, meu Deus, eu só ouvi o meu nome, mas não sabia o que tinha que fazer. Não tinha ideia do que eu tinha que fazer. Aí eu entrei daquele jeito, né? Assim, né? Aí o apresentador começou a falar um monte de coisa, os jurados começaram a falar um monte de coisa que eu não estava entendendo patatifas. Nada. O tornado estava sendo ali, na sua vida, naquele momento. Era o tornado. Isso. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí ele deu o microfone na minha mão. Eu assim, e aquela galera, aqueles típicos homens velhos, brancos, americanos, típicos, assim, sabe? Lenhadores na plateia. Era tipo isso, assim. Parecia que eu tava num filme. Olhando e eu com o microfone na mão. Aí eu comecei a falar em português. Falo português, né? Comecei a falar em português, aquela... Aí eu comecei a xingar eles. Comecei a tirar todos os palavrões que eu tinha dentro de mim e xingava, ia pra plateia, eu xingava. Aí eu usei o bufão, só que internamente, né? Porque eles não sabiam que eu estava xingando eles. Porque eu comecei a falar umas palavras e ninguém estava entendendo. Então eu vou usar isso a favor. Eu comecei a xingar as pessoas, a galera rindo horrores, assim, tipo, eles vermelhos, assim, aqueles gordinhos vermelhos, assim, sabe, cascando o bico. Os alunos cascando só o brasileiro lá, tipo, gente, o que a Alessandra tá fazendo? Cascando o bico. Corta o microfone. E, tipo, a galera me ovacionou, assim, foi muito bom, muito bom. E aí você, eu vou usar o que eu tenho, né, o que a Alessandra, a brasileira, a atriz, tem, o que tá funcionando, porque a piada lá é diferente da piada daqui. Não dá pra eu ficar xingando as pessoas em coreano aqui, porque vai que tem um coreano aí que sabe, né? E outro não sei falar coreano. E aí, tipo, foi uma experiência muito incrível, porque eu ouvi o que estava acontecendo na plateia, estava vivenciando uma coisa absurda na minha vida. E, tipo, a galera me ovacionou, assim, tipo, só faltou me levantar, assim, tipo, e tinham artistas sensacionais, palhaços do Circo du Soleil, fizeram números incríveis, habilidosos, e eu lá xingando os americanos, né? E foi sensacional. E aí depois, tipo, acabando o espetáculo, eles cantam uma música que todo mundo sabia. E eu não tava aprendendo porra nenhuma. E aí eu ficava dublando, aí a galera rindo também. Então, tipo, esse foi um dos momentos de ápice, assim, da carreira, de percepção do poder que o palhaço pode ter. Do poder do desespero. Do desespero, mas, tipo, você tá num lugar e o que eu vou fazer aqui? Né? Eu realmente, literalmente, é essa metáfora. Eu fui o próprio tornado de mim mesma, né? Mas aí o tornado passou mais um pouco longe, tirou a água de um lago, mas ficamos vivos. Olha aí. Graças a Deus, porque aí a gente conseguiu fazer essa live deliciosa hoje. Amei, Ale. Muito, muito, muito obrigada mesmo pela sua presença. Muito obrigada mais uma vez por compartilhar o seu conhecimento. Tem algum curso em vista aí que você quer deixar aqui, fazer um merchan? Ainda não. Ia ter, né? Era para eu ter dado um workshop agora não, né? O ano passado, mas com essa pandemia está tudo muito incerto. Mas quem não me segue, quem não me conhece aí, me segue aí no meu perfil que tendo novidades eu sempre vou postar por lá. Tá ótimo. Muito obrigada, obrigada. Que tudo isso passe logo para a gente poder se encontrar e dar risada.
E foi muito bom tê-la aqui. Muito obrigada a todos que permaneceram aqui o tempo todo com a gente, fizeram pergunta, tiraram dúvidas. Sem vocês, assim, é impossível, né? Esse trabalho feito pensando em vocês. Então, muito obrigada novamente por tudo. Ale, obrigada por estar aqui. Semana que vem não, ó, doida. O Projeto Inspira acontece de segunda, quarta e sexta. Então, hoje, segunda, foi com a Lê. Quarta-feira, às 19 horas, no mesmo horário, nós teremos o Bruno Otávio, que ele escreve projetos culturais. Então, sabe toda essa loucura que tá tendo do PROAC, ICMS, que foi cancelado e virou? Ele vai tirar todas as nossas dúvidas, vai falar sobre isso, além também de falar um pouco sobre uma boa escrita de um projeto, né? Então, assim, quem venham, já anotem, já vão pensando em dúvidas que vocês possam ter para perguntar para ele. Aproveitem a presença desse profissional aqui para que vocês tirem essa dúvida. Eu, já tenho várias sobre esse PROAC, que tá uma doideira, a gente não sabe se é bom ou se não é. Então, acho que ele vai poder trazer um pouco da visão dele e um pouco da visão do mercado também. Dizer pra gente o que a gente pode esperar desse novo momento. Tá bom? Então, eu espero vocês às 19 horas na quarta-feira. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, Lê, mais uma vez. Fiquem Obrigada a todo mundo que acompanhou aí também, deu as suas perguntas. Qualquer coisa, manda um direct que eu respondo também. Obrigada, Ti. Beijo. Te amo. Também te amo. Com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.